Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje examinando então direito sucessório e dando continuidade, vamos examinar então, a partir da nossa comunidade, a ordem de vocação hereditária. Vamos até a biblioteca materiais e vamos examinar o nosso plano de aula da ordem de vocação hereditária. E aqui vamos então fazer este exame do plano de aula comentado, possibilitando que todos compreendam, com alguns apontamentos, o tema que pretendemos tratar nesse turno. Vejam que aqui pretendemos então verificar a ordem de vocação hereditária. Iniciamos lembrando que na aula anterior nós examinamos a vocação hereditária. Vimos que a transmissão hereditária, a transmissão da herança, será endereçada àquele que apresentar determinadas exigências legais. Quer dizer, de um lado temos o sucedido, de outro lado temos o sucessor. Aquele que quer ser sucessor deve apresentar, deve preencher, deve atender certas exigências que vão lhe outorgar, lhe reconhecer a chamada vocação hereditária. Então isso nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver quem é que é chamado a suceder e qual é a ordem de preferência no chamamento. É relevante que destaquemos aqui que se trata então de exame da ordem de vocação hereditária na sucessão legítima, pois no caso de sucessão testamentária, quem determina o herdeiro, quem escolhe o herdeiro, quem indica o herdeiro, é o testador, ou seja, o próprio sucedido é que, no exercício da sua autonomia da vontade, vai, mediante esse negócio jurídico próprio, que é o testamento, indicar alguém que julgue, ou mais de uma pessoa, que julgue merecedora de recolher a sua herança. Então, essa ordem que nós aqui vamos examinar é a ordem legal, a ordem que é determinada pelo legislador. Os textos legais básicos que tratam da matéria são esses: Código Civil, artigo 1789, artigos 1829 a 1844, artigos 1845 a 1850, são os artigos básicos, portanto, que normatizam esta matéria e, portanto, os artigos devem ser lidos, devem ser examinados para que possamos compreender a normatização legal da matéria. Item 2, teoria fundante. Nesse tópico nós buscamos fazer um breve bosquejo, uma breve análise daqueles aspectos teóricos, aqueles aspectos, portanto, que são examinados pela doutrina. Claro que se trata daquela doutrina que é acolhida pelo legislador e, portanto, constante dos textos normativos, orienta, portanto, os textos normativos. Começamos então com um conceito. Como é que podemos definir sucessão legítima? Trata-se de uma sucessão mortis causa, cuja ordem de chamamento e também de aquinhoamento é estabelecida pelo legislador. Então, a ordem de chamamento e a ordem de aquinhoamento, poderíamos dizer, são estabelecidas pelo legislador. Portanto, aqui o que nós temos é aquilo também denominado de sucessão ab intestato, quer dizer,
sem testamento. Essa denominação, sucessão ab intestato, ela parece ser inconsistente, porque na realidade é possível nós termos a concomitância numa mesma sucessão de ambas as espécies de sucessão mortis causa, tanto a legítima quanto a testamentária. Então, não é uma sucessão sem testamento apenas. Pode ser que se tenha apenas uma sucessão legítima, mas também é possível que tenhamos as duas, a legítima e a testamentária, como também é possível que tenhamos só a testamentária. Então, chamar de sucessão ab intestato não é suficiente para esclarecer aqui a nominação da matéria. O que precisa ficar sentado aqui nesse ponto é que esta sucessão legítima é uma sucessão em que a ordem de chamamento, quem será chamado e quanto receberá de quinhão, tudo isso é estabelecido pela lei. A lei é que determina, o legislador é que previamente estabelece essas regras. Quais são as espécies de sucessão legítima? Nós podemos identificar três espécies que me parece merecem aqui ser comentadas. Primeiro, aquela chamada por direito próprio. Então, significa dizer que aquele que é chamado a suceder, ele vai receber por cabeça. Cada um recebe um quinhão igual. Todos, portanto, recebem um quinhão igual por cabeça. Mas é possível também aqui dizer que esta orientação ela já sofre um enfraquecimento, porque nós temos na sucessão legítima a previsão de concorrência. Portanto, no caso, mesmo sendo por direito próprio, nós vamos ver que, havendo concorrência entre descendentes e cônjuge ou convivente, pode ocorrer que o valor do quinhão venha a ser distinto para esse que é o concorrente. Ele pode receber menos ou até mais em alguns casos, porque há em favor do cônjuge uma previsão de reserva de 1/4 em certa situação de concorrência. De qualquer sorte, mantém-se essa espécie. A sucessão legítima por direito próprio significa dizer que aquele que vem à sucessão, ele vem reclamando o seu direito diretamente. Então essa é a primeira espécie. Depois nós temos a sucessão legítima por direito de representação. Aqui então nós vamos estudar essa matéria em ponto próprio depois. O recebimento se dá por estirpe, quer dizer, aquele que é chamado por direito próprio, ele não vai comparecer, por alguma razão ele não pode comparecer, porque é afastado, ou por ser pré-morto, ou então no caso de situação de afastamento por indignidade. Nós vamos ver isso com mais detalhes em outro momento. O importante é que fique assentado. A sucessão por direito de representação, ela é uma sucessão legítima, e aqui admite-se, portanto, quinhões diferentes, quinhões, portanto, não iguais entre aqueles que são chamados a suceder. Temos também a sucessão por direito de cessão. Aqui é interessante observar que o cessionário, aquele, portanto, que virá recolher a herança, ele vem apresentando um documento, que no caso é o contrato de cessão de direito hereditário, pelo qual alguém que detinha esse direito transferiu para ele. Então, o cessionário, ele também é um sucessor legítimo, mas em razão de uma transação que ele fez com aquele que era o primeiro detentor do direito hereditário, que é o cedente. Então, a sucessão por direito de cessão pode tanto envolver uma sucessão que é legítima, quanto também uma sucessão testamentária, porque o herdeiro testamentário, ele também pode fazer cessão, pode transferir a cessão. Então, eis aí
esta espécie de sucessão legítima. Vamos ver aqui agora as situações de ocorrência da sucessão legítima. Quando é que a sucessão legítima vai se apresentar, vai ser seguida, vai ser aplicada? A primeira situação é quando existirem herdeiros legítimos necessários, ou seja, quando tivermos herdeiro legítimo necessário, nós vamos depois examinar quem são esses herdeiros, mas é importante observar que também, mesmo havendo o herdeiro legítimo necessário, em ele sendo afastado, em ele sendo, por exemplo, julgado indigno ou ter sido deserdado, isso poderá trazer como consequência o seu afastamento. Então, a existência do herdeiro legítimo necessário, em regra, vai fazer com que sejam aplicadas essas regras de sucessão legítima. Mas pode ocorrer situações em que, mesmo existindo esse herdeiro legítimo necessário, ele seja afastado, ou por exclusão, ou por até mesmo renúncia dele mesmo. Também a não existência de herdeiro legítimo necessário, mas existindo herdeiro legítimo supletivo. O que significa isso? Existem sucessores legítimos supletivos, como vamos ver depois, que são aqueles então que vão ser chamados quando não existir herdeiro legítimo necessário ou esse, mesmo existindo, tenha sido afastado. É preciso também considerar que esse herdeiro legítimo supletivo, mesmo ele existindo, ele também poderá não ser chamado, se houver, por exemplo, um testamento dispondo sobre a quem vai ser entregue a herança do finado, do decujus. Então, um testamento pode provocar aqui esta situação. Não existe o herdeiro legítimo necessário, existe um herdeiro legítimo supletivo, mas mesmo assim ele não receberá, não será chamado, porque havendo um testamento, o testamento pode simplesmente dispor de todos os bens e não sobrar nada para ele. Ele então não receberá nada, mesmo tendo vocação hereditária para concorrer nessa espécie de sucessão. Vamos ver aqui o quadro explicativo sobre sucessão legítima. Aqui é importante considerar que esse quadro ele é elaborado a partir do artigo 1829. Vejam que o artigo 1829, então, estabelece a ordem de chamamento. É importante que os alunos façam, então, agora a leitura desse artigo, para que se tenha, então, esta visão. Vamos tentar aqui, então, trazer esse artigo para que nós possamos examiná-lo. Vamos aqui chamar o Código Civil. Vamos então verificar o Código Civil. Vamos pegar o texto compilado. Vamos fazer agora a busca desse artigo, artigo 1829. É o que nós queremos então, é 1829. Vejam o que diz o artigo 1829. A sucessão legítima difere-se na ordem seguinte. Então, descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente, colaterais. Vejam então os grupos que são aqui dispostos. Então, a sucessão legítima será definida nessa seguinte ordem. Essa jurisprudência que aqui está, depois nós vamos comentar, se trata de decisões do STF, referente à questão da sucessão por convivente sobrevivente. Então, essa ordem, descendentes, ascendentes, cônjuge colaterais, nós temos que examiná-la a partir desta visão aqui desse quadro. Vejam então, o fundamento para a escolha dos primeiros a serem chamados é o parentesco consanguíneo. O segundo fundamento é o vínculo matrimonial.
E nós vamos ver depois também, lá no artigo 1844, que no caso de não existir herdeiro, em razão do interesse coletivo, a herança, o espólio, aquilo que sobejar, será entregue então para uma pessoa jurídica de direito público. Então, o fundamento do parentesco consanguíneo vai trazer a ordem dos parentes consanguíneos. E aqui nós temos descendentes, ascendentes e colaterais. Os descendentes vêm primeiro, e em certos casos haverá uma concorrência, como veremos também com cônjuge ou com convivente superstite. Depois os ascendentes, em segundo lugar, também havendo concorrência com cônjuge ou convivente superstite. Os colaterais até quarto grau estão em quarto lugar. São colocados, portanto, na quarta ordem de preferência para serem chamados. No caso dos sócios, do sócio conjugal ou convivencial, que está então está aqui como segundo motivo, seria o vínculo matrimonial, é colocado em terceiro na ordem. Portanto, pode haver inclusive uma concorrência já lá com o primeiro, como veremos quando estudarmos a sucessão por cônjuge. Então vejam que os fundamentos, os critérios para que seja chamada a sucessão legítima a alguém é ser parente consanguíneo do morto, é preciso examinar qual é a classe, se é descendente, ascendente ou colateral, ou então ser sócio conjugal ou convivencial do falecido, para então ser chamado à sucessão. Então esse quadro procura esclarecer esta matéria do artigo 1829, tentando então apresentar quais são os fundamentos, as motivações para que se chame esses a suceder. Aqui se vê que há um prestígio do parentesco consanguíneo e do vínculo matrimonial, o que nos leva então à família nuclear biparental. O legislador, ao estabelecer então um sistema de transmissão do patrimônio da pessoa natural falecida, considera os relacionamentos parentais que esse sujeito manteve durante a sua existência e também o vínculo de sociedade conjugal ou convivencial que estabeleceu no período em que antecede a sua morte. Porque se a pessoa foi casada, mas dissolveu essa sociedade conjugal durante a vida, essa dissolução faz sumir, desaparecer o direito sucessório entre os sócios conjugais. Muito bem. Esta sucessão por interesse coletivo nós vamos examinar depois quando tratarmos da herança vacante em aula própria para tal. O artigo 1844 é que trata dessa matéria. Vamos seguindo, vamos agora examinar os herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos. O que queremos examinar aqui, nesse caso? Herdeiros legítimos são aqueles herdeiros que o legislador indica como titulares do direito a suceder. Portanto, o que temos é o herdeiro legal, aquele que o legislador julga merecedor de receber a herança do falecido, o patrimônio ativo do falecido. Então, trata-se daquele que é indicado pela lei como titular do direito a suceder. Existem duas espécies de herdeiros legítimos. Nós temos o herdeiro legítimo necessário, do artigo 1845, e temos o herdeiro legítimo facultativo, do artigo 1850. O 1845 diz que, então, é herdeiro legítimo necessário, descendente, ascendente, cônjuge, e não fala do convivente, mas a jurisprudência já entende que aqui se aplica também em benefício do convivente superstite. Então, herdeiro legítimo necessário é aquele indicado pela lei como titular do direito a suceder, somente podendo ser afastado por renúncia, indignidade ou deserdação.
deserdação. Então é importante ficar assentado. Herdeiro legítimo necessário, descendente, ascendente, cônjuge ou convivente. Vamos examinar aqui o texto legal que trata desta matéria. Vejam aqui o que diz o artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Não refere ao convivente, mas, como já disse, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que o convivente é também herdeiro legítimo necessário. Não é, portanto, supletivo. Na sequência, nós vamos ter os herdeiros legítimos facultativos. Quem são esses herdeiros? São aqueles indicados pela lei, mas que podem ser afastados pelo sucedido. São, portanto, os colaterais até quarto grau. É o que nós encontramos aqui nos artigos que tratam da matéria, 1850. Veja, para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Então, o que nós observamos é que os colaterais, que são listados como herdeiros legítimos, eles não gozam desse status de herdeiro legítimo necessário. É, portanto, um herdeiro legítimo supletivo. Quer dizer, ele vai ser chamado a recolher herança desde que não tenha ocorrido disposição por parte do falecido, levando esse patrimônio para outras pessoas, ou que as disposições que eventualmente existam não contemplem toda a herança. Então, se sobejar algum bem, poderá então, eventualmente, esse herdeiro colateral ser chamado a herdar. Então, o tópico aqui nos permite compreender o que é herdeiro legítimo. Portanto, trata-se daquele herdeiro que a lei reconhece como merecedor de ser chamado à sucessão e também a lei divide em dois grupos. Um grupo tem um status mais fortalecido, chamado de herdeiro legítimo necessário, e um outro grupo, herdeiro legítimo facultativo. Eis aí então este tópico sobre herdeiros legítimos. Vejam a questão do montante da legítima, aquilo que é reservado então para que seja entregue a esses herdeiros legítimos. Diz o artigo 1847. Antes disso, vamos ler o 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Então vejam que o legislador está dizendo que apenas metade da herança, daquele montante que existir quando da morte, poderá o testador dispor da metade, que é a chamada parte, portanto, disponível. A outra parte é, então, reservada para os herdeiros legítimos, é a chamada de legítima. Então, o artigo 1847 diz: calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, quando há, portanto, a morte do sucedido, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, e adicionando-se em seguida valor dos bens sujeitos à colação. Então, notem que a legítima será obtida, então, por meio desse cálculo. Verifica-se os bens que existiam na abertura da sucessão, quando da morte do inventariado, pagam-se as dívidas que eventualmente ele tenha, também são cobertas as despesas com os rituais fúnebres, ou das despesas do funeral, e se eventualmente tiver bem que venha a ser colacionado, este bem colacionado não vai integrar a parte disponível, ele vai ser acrescentado apenas a parte da legítima. Então é importante compreender esse cálculo que pode eventualmente nos trazer algum tipo de dificuldade.
Aqui no item 2.4, vamos rapidamente falar do parentesco consanguíneo, porque ele é então visto como importante nesse processo de chamada à sucessão legítima. Então vejam aqui, a nossa tabela relembra como é que é o parentesco. Então temos aqui o morto. Se subirmos 1 grau na linha reta ascendente, encontramos os pais, mais 1 grau avós, mais 1 grau bisavós, mais 1 grau trisavós, mais 1 grau tetravós. Então vejam que aqui vai ao infinito. Na linha reta ascendente não há limite. Não há limite. Então, esses são os ascendentes. Na linha reta descendente temos 1º grau filho, 2º grau neto, 3º grau bisneto, 4º grau trineto, e assim vamos avançando, 5º grau tetraneto. Não raro aqui há uma nomenclatura equivocada. O tataravô é na verdade o tetravô. Alguns chamam o trisavô de tataravô, num uso enganoso da terminologia. Mas para nós aqui fica claro então que o trisavô é o parente na linha reta ascendente em 4º grau de cujos. Então, 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, vai ao infinito. Depois, na linha reta colateral, nós vamos encontrar então 4 graus. 1º, 2º, 3º, 4º grau na linha colateral. Quem é que é parente na linha reta colateral do falecido? Temos o irmão em 1º grau, o tio e o sobrinho em 2º grau. Vejam que não há parentesco em 1º grau na linha reta, na linha colateral. Não existe parentesco em 2º grau, em 1º grau na linha colateral. Por quê? Porque do de cujos você sobe aos pais, gastou 1 grau, desceu no irmão, está no 2º grau. Então, o irmão é parente na linha colateral em 2º grau. Não existe parente em 1º grau na linha colateral. Depois, tio e sobrinho, 3º grau. E tio avô, primo e sobrinho neto, parentes na linha colateral em 4º grau. E aqui se encerra o parentesco. Então, esta visão do parentesco consanguíneo é importante para que possamos aplicar as regras do direito sucessório. Aqui já fiz também aqui uma apresentação daquilo que já disse anteriormente para que vocês possam acompanhar. Vamos agora então na ordem de sucessão, sucessão por descendente. Então o descendente é chamado quando? Está aqui no artigo 1596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Quer dizer que são chamados os descendentes, de acordo com o artigo 1829, inciso 1, e independe se é filho de pessoa solteira, de pessoa casada, se é uma situação em que não são irmãos unilaterais, não são bilaterais, ou germanos são unilaterais, se é filho adotivo, isso tudo não importa. Sendo descendente, vai haver então o direito a participar da herança. Não há, portanto, nenhuma discriminação quanto a chamamento ou quanto a quinhão, bastando, portanto, demonstrar o vínculo de filiação, ou se for um descendente mais distante, vínculo então encadeado com esses que descendem do falecido. Também diz o artigo 1798, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Aqui aquela matéria que falamos antes, que pode trazer alguma dificuldade, é sobre essa questão de já concebidas. Há uma dificuldade doutrinária de aceitar, correntes, portanto, aí divergentes,
de que a concepção só se dá no momento da nidação. Alguns entendem que a concepção se dá no momento da fecundação, sabendo que a fecundação pode se dar fora do útero e portanto, não necessariamente se usar imediatamente esse embrião para buscar uma concepção. De qualquer sorte, são chamados então as pessoas já nascidas ou já concebidas. Então, no caso, o nascituro, ele será chamado a recolher herança, ou seja, já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, se você tem um embrião e vai haver o uso desse embrião depois da morte do inventariado, então ele não era concebido nesse momento que se abriu a sucessão, será concebido depois usando substâncias do falecido. E nesse caso não seria, portanto, herdeiro. Mas, como disse, a matéria não é pacífica e comporta divergências do ponto de vista da opinião doutrinária. Uma outra questão importante do artigo 1833, entre os descendentes, os em grau mais próximo exclui os mais remotos, salvo o direito de representação. Nós vamos depois examinar esse direito de representação com mais vagar. O que tem que ficar sentado aqui agora é isso. Entre os descendentes são chamados os que estão no grau mais próximo do falecido. Então, o falecido morreu, o falecido após a morte do falecido, naturalmente. Temos então a abertura da sucessão. Se ele tiver filhos, netos, bisnetos, são chamados os filhos. Os netos esperam, os bisnetos esperam, não serão chamados nessa sucessão. Então, é isso que está dito aqui. Aqueles descendentes de grau mais próximo exclui os de grau mais remoto. Também, o 1834, os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Aqui nós temos que ler os descendentes do mesmo grau. Do mesmo grau. Quer dizer, se forem todos filhos, se forem todos netos, se forem todos bisnetos, então os descendentes do mesmo grau têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Poderia dar a ideia de que seria então todos os descendentes teriam um direito igual. Não é verdade. Os descendentes serão aquinhoados com quinhões iguais na sucessão legítima, desde que estejam no mesmo grau de parentesco para com o falecido. Ainda 1835, na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estilo, conforme se acha ou não no mesmo grau. Aqui a mesma ideia, em que se privilegia o grau, aquele que está mais próximo do falecido é chamado a herdar, e vão todos eles receber por cabeça, receber